A paz de Cristo, meus amados irmãos. Hoje vamos fazer mais uma leitura bíblica de Apocalipse, capítulo 5. A visão do livro do Cordeiro. Então, observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. Só o Criador, que era digno que estava com o livro na mão. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos consolou-me, afirmando: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. O Messias, Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. E leão da tribo de Judá aqui é simbolizando aqui o poder, a majestade do Messias. Que ele é da descendência de Judá, porque ele nasceu em Judá. E é a raiz de Davi. Lá na carta aos Romanos, se você for ler, Paulo vai falar da raiz, ramos e oliveira brava. A raiz é o Messias, Jesus Cristo. Os ramos são os judeus, que foram ali, foram podados, cortados, e sobrou somente a raiz, que é o Messias. Ali, firme, intacto. E os ramos enxertados são os gentios, a igreja. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé. João aqui ele tá tendo uma visão do trono do Criador. E nesta visão ele vai ver em pé um cordeiro que parecia estar morto. Olha o Evangelho. E tinha 7 chifres, que simboliza poderio, autoridade, rei, e 7 olhos, olhos que podem ver tudo, olhos perscrutadores, e que são os 7 espíritos do Pai, do Criador, enviados a toda a terra. É a completude do Espírito do Pai na terra, que é o Espírito Santo. Um cordeiro que parecia estar morto. Meu irmão, olha o Evangelho aqui. Por que alguém teve que vir à terra e morrer no nosso lugar? Porque todos estávamos condenados. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. E toda transgressão e desobediência mereceu o justo castigo. Então é justo. Deus não é injusto em punir pecadores. Mas para que ele punisse pecadores, que ele justificasse pecadores, sem deixar de ser justo, ele teve que imputar os seus pecados, os nossos pecados, os pecados dos eleitos da igreja, no Filho. Ele mata seu próprio Filho na cruz. E essa é a expiação. Porque, e quando João vai anunciar o Messias, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança,
a época dos sacerdotes tinham que imolar o cordeiro para aspergir o sangue, era para expiar os pecados do povo. E veio o cordeiro, o Messias, como cordeiro perfeito, sem defeito e sem mácula, o único homem inocente, o profeta que ensinou a verdade, o homem justo, que não fez nada de errado, não cometeu nenhuma transgressão, nenhum tio da lei. Ele cumpriu toda a lei, obedecendo os mandamentos do Pai. E o Criador, ele expiou os pecados, os nossos pecados, com seu sangue vertido na cruz do Calvário. Ele fez a propiciação, ele aplacou a ira do Criador. Em vez de ser direcionada em nós, toda a ira, o Messias recebe toda a ira do Pai naquele madeiro. Estavam todos os nossos pecados lá, no Pai, no Filho. Todos os pecados, porque todos nós éramos para estarmos condenados nesse momento. Era para nós que tínhamos receber a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. O prêmio para quem peca é a morte eterna. Por isso que o Messias teve que morrer em nosso lugar, para pagar os pecados da igreja, pagar uma dívida que não era nossa, que era nossa. Isso é evangelho. Ele comprou, pagou e aplacou a ira do Criador, eficazmente, de uma vez por todas, como sacrifício perfeito, único. Porque a lei dizia que sem derramamento de sangue, a lei escriturística diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o pecado tinha que ser punido com a morte. E só quem tinha. E por isso que os nossos pecados foram imputados no Filho, para que nós, pela morte do Filho, a ira que ele recebeu do Pai não fosse direcionada em nós, mas no Filho, para que fôssemos justificados. E isso sem o Criador deixar de ser justo. Porque o Criador, ele é santo, ele é Kadosh, separado, diferente de tudo e todos. Não há ninguém igual a ele. Por isso, qualquer pecado, qualquer coisinha, nem que seja minúscula, é pecado. Por isso o Messias estava naquele madeiro. Por isso que o Criador, quando o Messias diz: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento o Pai olha para o Filho e vira. Ele sai fora do rosto, da visão, do rosto, né? Ele vira o rosto do Filho. Nesse momento acontece a separação do Pai e do Filho. Essa foi a maior dor que o Messias recebeu. Muito mais além do que açoites romanos. Tudo foi permitido pelo Pai, pela vontade dele, para cumprir as Escrituras. O Messias foi lá e obedeceu ao Pai, a ordem do Pai, e morreu em nosso lugar, para cumprir as profecias sobre ele. Isaías 53:7 vai dizer que ele foi o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos os nossos pecados estavam lá sobre ele. Ele foi cuspido, açoitado, socado. Zombaram dele, né? Os líderes religiosos da época, né? Você sabe muito bem quem é. E tudo isso por nós. Foi morto, crucificado, por amor a nós. Somente porque o Pai nos escolheu levar ao arrependimento.
É assim que Ele nos escolhe e nos leva ao arrependimento, por amor ao seu povo. Isso é Evangelho. Continuando a leitura. Ele veio, né, e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, ou seja, o Pai que estava sentado no trono. Olha só quanta a diferença que há entre o Criador e o Messias. Só eles são dignos de ter o livro, de olhar para ele, de abrir o livro, os 7 selos. Eles é um padrão elevadíssimo de santidade, pureza. Por isso que o Criador, a ira dele é justa, pura. Por isso que todos nós éramos para estar condenados. Mas o Messias foi lá e nos livrou da culpa, do pecado. Ele se tornou culpado de adultério, de cobiça, idolatria, moralidades sexuais. Ele se tornou culpado, tudo por nós. Porque nós é que tínhamos que ser crucificados, não ele. Pois é, você já entendeu, né? E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, né? Que dos eleitos da igreja. O Criador, ele atende, né, as orações, né, do seu povo, né? Porque a oração do justo tem muitos seus efeitos, né? E não vai atender a oração de quem é injusto, certo? Que não obedece os mandamentos, quem não ama reverentemente a ele, que tem deuses no seu coração. A oração bíblica é só você e o Pai, dentro do seu quarto, fechado sua porta, e orar ao seu Pai secreto. E ele vai te recompensar. E eles cantavam um cântico novo. Vai haver um cântico novo no céu, que diz: Tu és o digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto. Por isso ele é digno. E com teu sangue compraste para o Criador homens de toda tribo, língua, povo e nação. Olha só que coisa maravilhosa. É uma dádiva isso aqui. E tem muita gente que rejeita isso, rejeita o Evangelho, rejeita essa dádiva. Por isso que não somos nada, somos criaturas pecaminosas. É isso que vocês têm que entender. Somos todos pecadores, não somos perfeitos. Só perfeição é só um atributo que o Criador tem, e o Messias. Somos tão sujos, nojentos, mas foi por nós. E com teu sangue, Messias, com seu sangue comprou pecadores, merecedores da condenação, para justificar. E o Pai teve que depositar todos os seus pecados no Filho, sem deixar de ser justo. Ele recebeu toda a ira pura e justa do Pai no madeiro. Porque haveria que ter a troca de uma vida pela outra. Pagamento de sangue. O preço já foi pago. Então, nós devemos ser... Como não amar alguém, um ser que escolheu nos amar sem nós merecermos? Esse tão inexplicável amor do Pai e do Filho.
tem como não amar. Então devemos ser gratos e obedecer, dever obediência, servir a Ele verdadeiramente. Porque é nisto que consiste o amor a Deus. É obedecer os seus mandamentos, porque os seus mandamentos não são pesados. E foi homens de toda tribo, língua, povo e nação. É de todos os eleitos, de cada povo, língua, né, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre toda a terra. Aqui, o Messias, ele vai constituir, o seu povo vai ser constituído reino e sacerdotes. Já pensou você, sacerdote real, e reinando ao lado do Criador e do Filho por toda a eternidade? Isso é maravilhoso, é uma dádiva. E nós não merecemos tudo isso. É aí que está a coisa. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber toda a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas reviveu, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, né? E assentou à destra do Pai Todo-Poderoso após ascender aos céus. E um dia há de voltar para julgar vivos e mortos, para ser o juiz de toda a terra. Ele vem como guerreiro, trazer justiça e paz sobre toda a terra. Em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: Amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Amém, irmãos? Essa foi a leitura de hoje. E eu espero que você tenha entendido, né? Que o Criador nos dê sabedoria e entendimento para entendermos mais as Escrituras e que Ele nos fortaleça e nos aperfeiçoe cada vez mais na graça dele, para vivermos pela graça cada dia, lutando contra o pecado. A luta continua, meus irmãos. A luta contra o pecado continua. Vós ainda não tendes resistido até o ponto de derramar sangue na luta contra o pecado. E devemos resistir até o final, até o nosso Senhor voltar. Fiquem na paz, fiquem com Deus em nome de Jesus Cristo e até a próxima.